Como sempre, qualquer dúvida que tiverem, tá? Podem pedir aí a interrupção, a gente esclarece a dúvida. Conto sempre com a participação, com a interação de vocês, tá, pessoal? Muito importante aí para o desenvolvimento, para o conhecimento de vocês, tá? Para tornar a nossa aula cada vez mais atrativa. Então, vamos lá, então. Bom, vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Está tudo certinho? Algum problema? Sim. O áudio da Tainá cortou. Tainá, você está me ouvindo aí? A tela está compartilhada? Está tudo certo? Tá sim, professor. Ok, então vamos fazer a nossa atividade então, pessoal. Lá na página 22, ok? Já podem começar a fazer a questão número 1. Façam a questão número 1, depois a gente passa para a próxima, tá bom? Na questão número 1, pode falar. Se alguém quiser falar, pode falar. Na questão número 1, tá? Vocês vão observar as características, tá? Demográficas da Europa. Pode ser que exista mais de uma questão correta aí, tá? Deem uma olhada. Vamos avaliar. Bom, vamos avaliar questão por questão aí, pessoal. Seria correto afirmar que a maior parte da população europeia se encontra em áreas próximas às regiões polares? A maior parte da população da Europa está situada, baseado no que vocês lembram das questões climáticas da Europa, tá? Das questões do relevo europeu. Podemos afirmar que a maior parte da população europeia está nas regiões polares, gente? Não. De forma nenhuma. Tá? A maior parte da população do continente encontra-se abaixo, tá? Numa zona ali numa zona temperada, tá? Uma zona de clima mais misto e não numa área polar. Até porque as áreas polares são justamente ao contrário, elas não são propícias à ocupação humana. Tá? Então, a maior parte da população da Europa não está em áreas polares. Bom, a esperança de vida da população europeia está em torno de 80 anos de idade? O que vocês acham? A expectativa de vida do europeu gira em torno de 80 anos? Peraí. Desculpa, não ouvi a resposta aí. Não? Sim, pessoal. A expectativa de vida europeia está em torno de 80 anos de idade por habitante. Sim, está correta. O crescimento vegetativo europeu, ou seja, a taxa de mortes diminuído, tá, pela taxa de nascimentos, é negativo, mas o crescimento populacional se mantém estável graças à imigração. Está correto? Ou seja, morre mais gente na Europa do que nasce atualmente. Mas o que dá uma contrabalançada, ou seja, o que compensa essa questão da diminuição da população na Europa? A imigração. Está correta essa afirmação? Está? Sim, está correto, pessoal. Tá? Segundo as estatísticas, o gráfico que a gente viu lá nas páginas anteriores, tá? A população europeia ela está diminuindo. Porém,
as pessoas que vêm de fora, principalmente ali refugiados do Oriente Médio, do norte da África e de outros lugares do mundo, acabam dando uma compensada nessa questão da diminuição da população. Tá? Então, verificamos aí que está correta a letra B e a letra C. Bom, por último, a letra D. O país europeu com maior população de estrangeiros é a Holanda. Está correto? Errado. Errado. Qual seria, então, o país, pessoal, com mais estrangeiros na Europa, atualmente? Quem arrisca aí? Alemanha? Alemanha, perfeito, muito bom. A Alemanha atualmente é o país que registra o maior número de estrangeiros em seu território. Então, as alternativas corretas são a B e a C. Tá? Vamos para a número 2. Com base no texto abaixo e seus conhecimentos, classifique as informações em falsas ou verdadeiras. Os portugueses se extinguirão neste século? Pergunta. No ano passado, Portugal contava com 26 mil habitantes a menos do que em 2017. No ano passado, nasceram 87 mil portugueses e morreram 113 mil, segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas lá de Portugal. Com menos nascimentos do que mortes, ano após ano, Ana Fernandes, presidente da Associação Portuguesa de Demografia, reconhece que a estrutura populacional está cada vez mais envelhecida, algo que aumenta o risco de desaparecimento. Não é que o português seja propenso a morrer. Pelo contrário, segundo dados oficiais, nos últimos anos, 59,3% das mortes foram de maiores de 80 anos, ou seja, os portugueses vivem muito. Em 40 anos, a taxa de natalidade de Portugal passou de ser a mais alta da Europa a uma das mais baixas, segundo dados do Escritório de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat. No ano passado, só um minuto, por favor. Vamos continuar aqui. Bom dia, José Vitor. Para quem chegou agora, pessoal, estamos aqui na página 22, atividade número 2. Bom, no ano passado nasceram 8,4 crianças por cada 1.000 habitantes, apenas acima das taxas de Espanha, Grécia e Itália. Bom, pessoal, então o que a gente está vendo é o seguinte, a população portuguesa está diminuindo. Tá? Existem fatores do mundo moderno que fazem com que as famílias tenham um número de filhos cada vez menor. Tá? Isso a gente pôde perceber ao estudar aí a evolução, a questão demográfica do continente europeu. Tá? Mas essa é uma tendência também de muitos países ao redor do mundo, a diminuição da população, inclusive a do Brasil também, tá? Que já está, a curva de aumento da população já está se estabilizando e a tendência é que a população brasileira dê uma ligeira diminuída até 2050, tá? Por conta das questões atuais do mundo. Bom, então vamos identificar as questões verdadeiras ou falsas. Bom, baseado no que a gente viu no texto, Portugal apresenta baixos níveis de taxa de mortalidade, ou seja, Portugal está apresentando níveis baixos de mortes? Falso. Falso. Portugal está apresentando níveis de morte maior do que o de nascimentos, correto? Bom, assim como o restante da Europa, a estrutura populacional de Portugal está cada vez mais envelhecida? Verdadeiro. Verdadeiro. Portugal está apresentando, tá, um número de pessoas em idade avançada cada vez maior. Mais da metade das mortes em Portugal no ano referido foram de idosos, correto? Correto. Pronto. Ok. Tainá, você não está conseguindo me ouvir direito aí, não? Eu tô, mas o senhor tá travado pra mim. Melhorado. Deixa eu olhar aqui. Eu estou aparecendo aí travado aí para mais alguém, pessoal? Aqui a imagem aqui. Ou está normal para todo mundo? Ou só para a Tainá que está travado? Perdão. Está normal, Gabriel?
Sim. Ok, então. Então Voltou. é um problema de conexão aí, pessoal. Pode ser um problema de internet local de vocês ou problema na rede mesmo, tá? Não tem problema não. O importante é que vocês me ouçam, tá, gente? Por favor. Então vamos lá. Países como Espanha, Grécia e Itália têm taxas de natalidade maiores do que a taxa de natalidade portuguesa. É verdade isso? Espanha, Grécia e Itália registram mais nascimentos do que em Portugal. É verdade ou é falso, pessoal? Vamos lá, gente. Responde aí. Verdade? É falso? Olhem lá no final do texto. No ano passado, nasceram 8,4 crianças por cada 1.000 habitantes, apenas acima, ou seja, Portugal tem uma população, registra um número de nascimentos apenas acima das taxas de Espanha, Grécia e Itália. Então, Portugal tem mais habitantes, não menos. Então, é falso. Então, a ordem é FVVF. Ok? Vamos para número 3, então. Pessoal, só estou escutando a Tainá. Vamos participar mais, hein? Bom, a xenofobia, pessoal. Xenofobia é quando a pessoa ela não gosta de estrangeiros, tá? Tem ocorrido em diversos lugares na Europa. Explique o que significa essa palavra e aponte alguns dos motivos de seu crescimento no continente europeu. Então, vocês vão explicar, tá? O que é xenofobia, tá? Então, e dar a opinião de vocês se realmente isso está acontecendo na Europa ou não. Tá? Isso aí vocês registrem aí a opinião de vocês aí do livro. Tá bom, gente? Na minha opinião, a questão da xenofobia, ela sempre existiu, tá? Com o estrangeiro, por conta de vários fatores, mas não é essa xenofobia alarmante como, né, o texto que a gente viu na aula passada tenta passar para a gente, tá? Como se todos, tá, na Europa, ou a grande parte da população, tivesse, né, raiva de estrangeiros, etc. Também não é por aí. Mas deem a opinião de vocês aí, tá bom? Assim que terminarem, tá, a gente passa para a próxima página. Só peço, por favor, que vocês me deem um retorno aí, tá, gente? Não terminem o exercício e fiquem em silêncio, não. Por favor, preciso que vocês me digam. Gostaria também, pessoal, de parabenizar vocês pelo desempenho na avaliação, tá? O desempenho de vocês foi muito bom aí na avaliação. Não só na AV2, mas na AV1 também, tá? Todo ano foi aí uma das melhores turmas. Bom, todos terminaram, pessoal? Ainda não, professor. Ainda não? Vou espelhar aqui para vocês aqui o conceito de xenofobia, tá? Xenofobia é sentimento de aversão, temor ou antipatia a estrangeiros.
Bom, vamos avançar então para número 4, pessoal. Bom, temos mais um trecho aqui, tá? De um texto, vamos ler. Milhares de imigrantes chegavam todos os dias às praias da Grécia. Os portos da Itália, milhares chegavam todas as semanas. Centenas de milhares cruzavam as fronteiras da Alemanha, da Áustria, da Hungria a cada mês, mas isso foi em 2015. 3 anos depois, o auge da crise da imigração da Europa, as praias gregas estão comparativamente calmas. Desde agosto, os portos da Sicília, que é uma ilha italiana próxima ao norte da África, estão mais vazios. E aqui na remota ilha de Lampedusa, o ponto mais meridional da Itália, e uma das ilhas de frente da crise, o centro de detenção de imigrantes tem longos períodos de inatividade. Em Lampedusa, mais de 21 mil imigrantes chegaram em 2015. Esse ano, até o momento, o número não chega a 1,1 mil. A Espanha é o único país onde houve aumento no número de imigrantes chegando, mas a alta ainda é comparativamente pequena. No auge da crise, chegavam mais pessoas à ilha grega de Lesbos em uma semana do que devem chegar à Espanha este ano. Bom, vamos responder então quais são as principais rotas de migração utilizadas para chegar, respectivamente, à Espanha, Itália e à Grécia. Pessoal, quais são as principais rotas para tentar atingir aí a Espanha, Itália e Grécia? O que vocês acham aí? Deem uma avaliada no texto, tá? E o que vocês podem dizer aí? Se alguém já tiver a resposta e quiser compartilhar, ok. O mar Mediterrâneo? Sim, o mar Mediterrâneo, pessoal, é a principal porta de entrada aí para os países, obviamente, que tem um litoral banhado por ele, no caso a Itália, tá? Que é a ponta ali do leste europeu mais próxima ao norte da África, e a Espanha também tem um território próximo ali ao Marrocos, tá? E a Tunísia ali, próximo ao Estreito de Gibraltar, na Europa. Então, isso facilita a entrada também. Da mesma forma, as ilhas gregas, tá, dali do mar Mediterrâneo, próximas ao Oriente Médio, também são portas de entrada que facilitam o acesso de imigrantes ao continente europeu. Vou compartilhar com vocês aqui. Ó. A rota mediterrânea do oeste, a mediterrânea central e a mediterrânea do leste, respectivamente. Basicamente, todo o mar Mediterrâneo, pessoal, da costa da África, ali, da entrada do Estreito de Gibraltar, até o Oriente Médio, quase ali a região dos Balcãs, tá? Na Europa, toda essa área do mar Mediterrâneo é passível de acesso de imigrantes para o continente europeu. Então, coloquem a resposta de vocês, por favor, e a gente avança aí para a letra B. Bom, vamos em frente então. Letra B.
Qual é a origem dos migrantes que chegaram à Europa durante a crise de 2015? Qual é a origem, pessoal? Principalmente aos migrantes, aos que chegaram à Europa durante a crise de 2015. De que países eles vêm principalmente? Por exemplo, alguns países da África, obviamente, fazem parte deste montante, e alguns do Oriente Médio. No que vocês lembram lá do texto que a gente viu na aula anterior? Quais são os países que são ali propícios a engrossar essa questão da imigração? Principalmente países que conviveram ou convivem com guerras civis recentemente, tá? Guerras. Não, sim, mas quais são esses países? Eu quero o nome dos países. Deixa eu espelhar aqui para você. Pode Síria. falar. Sim, a Síria, principalmente. Quais outros aí? Iraque. Iraque, perfeito. Iêmen. Oi? Iêmen. O Iêmen? Iêmen. Sim, pode ser que sim. O Iêmen, a Líbia, na África. Tá? Alguns também vêm do Egito. Tá? E regiões ali também próximas à Síria, como o Líbano também. Então, vamos ver aí esses países abaixo aqui, tá? A relação deles. A maior parte vem da Síria, do Afeganistão, do Iraque. Também vocês podem acrescentar a Líbia, tá? Que fica próxima à ilha da Sicília. Tá? Enfrentou uma guerra civil há poucos anos também. Foi palco também para esses refugiados tentarem migrar para a Itália. O Líbano também, que é vizinho, tá? A Síria. Então, coloquem aí a resposta de vocês, por favor. Bom, na letra C, você vai dar a sua opinião, tá? Eu quero que vocês participem aí, eu quero que vocês deem a opinião de vocês. É possível afirmar que a Europa é o continente que mais atrai migrantes de outras partes do mundo? O que vocês acham, pessoal? A Europa é a principal porta de entrada para a maior parte das pessoas que desejam morar em outros países a nível mundial? Sim. Sim, sem dúvida nenhuma, pessoal. A Europa como continente. Se vocês perguntarem qual é o país do mundo que mais atrai migrantes, é os Estados Unidos. Mas a nível de continente, a Europa, tá, por conta da moeda forte que possui, tá, da qualidade de vida que muitos países propiciam, é ainda o continente que mais atrai migrantes do mundo todo, tá, que buscam, obviamente, melhores condições de vida, melhores salários, tá? Vamos em frente. Observe a pirâmide etária a seguir e responda o que se pede. Então, vocês vão observar a pirâmide etária da Europa aqui em 2019. Ao analisar a pirâmide aí, pessoal, o que ela indica sobre o crescimento populacional da Europa? Logo de cara, ao olhar a pirâmide aí, o que vocês percebem? Em relação às pessoas, né, aos nascimentos, à população adulta e à população mais idosa em relação ao crescimento. Pode opinar sem medo, pessoal. Que tem mais idosos do que jovens? Não tem mais idosos do que jovem, não. Tá? Olha lá a parte de cima dos idosos. Ó. Tem mais jovens que idosos. Não tá nascendo tanta gente. Exatamente, Gabriel. O número de pessoas em fase adulta, tá, chegando à idade, a chamada terceira idade, né,
o montante dos idosos, tá? Ele está ficando maior do que a população que está nascendo, a população de jovens. Então, a gente percebe que o crescimento populacional da Europa ele está diminuindo em relação à proporção de adultos e de idosos. Vamos ver a resposta aí. A pirâmide etária da Europa mostra que a população está envelhecendo e que o número de crianças e jovens é menor que o de adultos e idosos. Isso significa que o continente poderá ter uma queda significativa da população em médio prazo. Tá? Então, a Europa tem perdido, sim, tá? Pessoas aí, em relação ao crescimento populacional. Pessoal, pergunto a vocês aí, tá? Eu sei que não está aqui pedindo na questão, mas o que pode impactar um continente ou um país ter uma população de idosos maior do que a de jovens? Digo economicamente, quais são os impactos para esse país? Se eu não me engano, a gente, em aulas, na aula anterior, a gente iniciou aqui esse módulo, a gente começou a tratar um pouquinho disso, tá? Tem a ver com previdência social, tem a ver com a questão da arrecadação do Estado. Vocês lembram? O que vocês acham que pode haver de impacto para um país europeu, com a população diminuindo? Alguém arrisca aí? Alguém tem um palpite? Pode falar, gente. Não tem problema, não. A população vai diminuir. Não, sim. O impacto principal é a diminuição da população, obviamente. Mas o que isso traz para o país de ruim? O que isso causa? Pense o seguinte, ó. Idoso. Idoso geralmente está o quê? Aposentado, tá? Ou em vias de se aposentar. E aí? O que isso pode causar para a economia de um país? Tem muita gente aposentada, pouca gente nascendo, tá? A quantidade de pessoas no mercado de trabalho é menor, ou seja, a população ativa trabalhando é menor. O que isso causa de impacto para um país? Ninguém arrisca, pessoal? Bom, a questão maior, pessoal, é justamente como eu falei, a de nível econômico. Porque tudo que um país arrecada de impostos, tá? Os impostos eles pagam praticamente todas as áreas, tá? Todas as áreas de bem-estar social que o país tem a oferecer para a sua população. Os impostos que você tem aí acesso à educação, você tem acesso à saúde, você tem acesso a boa estrutura urbana, tá? Boa estrutura de telecomunicações, de transportes e, principalmente, pessoal, é a população economicamente ativa que está trabalhando que paga a previdência, que sustenta a previdência dos que já estão aposentados. Então, se você tem muita gente aposentada recebendo um benefício e pouca gente jovem trabalhando para pagar esse benefício, o que vai acontecer com essa conta aí, pessoal? Essa conta vai fechar? Ó, tá saindo mais dinheiro do que está entrando nos cofres. O que vai acontecer com a economia do país? Vai sofrer uma... Pode falar. A economia meio que vai quebrar, porque não vai ter gente para pagar a aposentadoria das pessoas mais velhas, e as pessoas novas que ainda estão trabalhando, quando chegar a vez dela, também não vai ter como pagar. Exatamente. Quando chegar a vez delas de se aposentarem, o rombo, tá? Porque a previdência social é como se fosse uma poupança. Um dinheiro que é guardado, tá? Do trabalho dos mais jovens para pagar a aposentadoria de quem trabalhou no passado. Então é um ciclo. Se esse ciclo se quebra, pessoal, tá? Por motivo, no caso que a gente está vendo aqui, da diminuição da população, não só a aposentadoria dos que já estão idosos vai ser comprometida, como principalmente a aposentadoria
dos mais jovens. A gente viu recentemente aqui no Brasil essa questão ser debatida, embora a população, parte da população ainda não queira não queira tratar muito desse assunto, tá? Porque é um assunto meio chato, é um assunto, né, que envolve questão política, etc. Mas a questão da previdência do nosso país, ela tem sido um problema, não porque o Brasil está perdendo população. O Brasil não tem esse problema atualmente que a Europa está enfrentando, de forma alguma. O problema é a questão da corrupção que foi feita em relação à previdência social aqui no Brasil. Tá? O rombo que foi criado por conta da roubalheira. Então, discute-se no Brasil uma forma de compensar esse rombo, tá? Aumentando o tempo de trabalho das pessoas que estão economicamente ativas. Ou seja, se no passado a pessoa trabalhava 25 anos, 30 para se aposentar, hoje você vai trabalhar 35, 40. Até porque a expectativa de vida da população hoje é maior, você vive mais. Então, o governo está tentando contrabalançar esse rombo que foi feito, tá, de 30 anos atrás para cá, tá, e deu cadeia para algumas pessoas, obviamente, parte do dinheiro foi recuperado, mas a gente sabe que aqui é Brasil, né, pessoal? Nem tudo, né, que é desviado volta para os cofres públicos. Então, existe aí um rombo da Previdência que o governo está tentando resolver essa matemática. Tá? E essa matemática não se resolve, tá, só com boas intenções. Alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta? Infelizmente, pessoal, é a minha geração e a de vocês, tá? Que vai ter que trabalhar mais para contribuir. Infelizmente, tá? Bom, na letra B, em sua opinião, quais medidas os governos europeus podem tomar para frear a diminuição da população? O que vocês acham que os governos europeus podem fazer, pessoal, para evitar que a população europeia venha a diminuir cada vez mais? Será que eles poderiam, de repente, implantar alguma medida de incentivo? O que vocês acham que... Pode falar. Incentivar as pessoas a engravidarem? Sim, mas só falar para as pessoas, pô, gera filho aí, a gente está precisando. Isso aí eu acho que não vai emocionar muitas pessoas a fazer mais filhos, não. A terem mais filhos, não. O que você acha que o governo pode fazer a mais aí, para que as pessoas se sintam mais propícias a ter filhos? Vamos lá, gente. O que vocês acham que o... Não ouvi. Pode repetir, por favor. Vocês lembram na aula passada que eu falei da diminuição da população em Portugal e que o governo português, tá, ele, em algumas regiões do país, dava um incentivo em dinheiro para famílias que tivessem mais filhos? Se fosse o Bolsa Família aqui, tá? Mas no caso em Portugal era para que as famílias pudessem ter filhos realmente, não as que já tinham filhos, tá? Era para gerar mais filhos, tá? Era um incentivo, era como se fosse um Bolsa Família lá. Tá? Então, alguns incentivos financeiros os governos europeus, de repente, podem, obviamente, dar à população para que ela se sinta mais inclinada a ter mais filhos. Ou seja, isenção aí de imposto de renda, né? Isenção de impostos que todos os cidadãos pagam, tá? Diminuição de impostos, por exemplo, em contas, né, do dia a dia, em contas de luz, contas de internet, etc. Tá? E também, de repente, incentivar uma política maior de imigração, por que não? Oferecer mais trabalhos para estrangeiros, para que eles possam ir morar nessas regiões da Europa. Tá? Essas são opções mais viáveis para que essa população não venha a diminuir drasticamente, tá, pessoal?
Bom, vamos para o tema número 3, o uso dos recursos naturais, indústria e urbanização. A automação dos processos produtivos, a rápida industrialização e a urbanização da Europa acarretaram uma maior necessidade de uso de recursos naturais, ou seja, extração, né, maior, cada vez maior de quê? De petróleo, de carvão mineral, uso de água, uso de madeira e etc. Essa utilização vem se intensificando desde a Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente na Inglaterra em meados do século XVIII, tá? Lá no final dos anos 1700. No século XIX, a Revolução Industrial se propagou pela França, Bélgica, Alemanha e Itália. As máquinas a vapor utilizadas nas linhas de montagem das fábricas eram movidas basicamente a carvão mineral. Não é esse carvão churrasco aí que a gente faz no final de semana, não, tá, pessoal? Esse é o carvão vegetal. É o carvão mineral. Ele é como se fosse uma rocha preta, tá? Rígida. Recurso energético abundante em diversos locais da Europa. As indústrias foram implantadas próximas às áreas carboníferas, incrementando cidades que se desenvolveram com rápido aumento da produção. A proximidade de minas de ferro também foi um fator locacional que influenciou o desenvolvimento urbano e industrial. Então, as primeiras fábricas na Europa, lá no final do século XVIII e início do século XIX, elas se instalavam principalmente em áreas próximas ao quê? A rios, tá? Facilitava a captação de água e também a reservas de carvão mineral e outras matérias-primas, tá? Dessas indústrias começaram a crescer, né, que eram até então pequenos vilarejos ali em volta, começaram a crescer cidades. Embaixo temos aqui uma pintura, pessoal, de Manchester de Castlemore, tá? Com figuras rústicas e cabras, isso mesmo, de 1852. Bom, os seres humanos sempre modificaram o espaço natural, mas esse processo se acelerou e tomou grandes proporções na Revolução Industrial. A obra contrasta o avanço da industrialização e urbanização com a paisagem natural na Inglaterra deste período. Podem ter certeza, tá? Nesse período aqui, início do século XIX, toda essa área verde aí, essa área, né, um pouco mais afastada da grande área urbana, das indústrias, hoje em dia já não deve existir mais. As fontes de energia. A matriz energética da Europa é altamente dependente de combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo e gás natural. A maior parte desses combustíveis é importada, o que constitui um dos principais problemas da Europa na atualidade. O continente europeu, ele hoje já não possui o que possuía no passado, obviamente, de carvão mineral, tanto que já foi utilizado, e também não é um continente muito sortudo, muito provido de petróleo, tá? Isso naturalmente. Em 2017, mais de 70% dessa matriz era composta de combustíveis fósseis, cerca de 12% provinha de energia nuclear e 14% de fontes renováveis. Tá? Fontes renováveis de energia são aquelas energias que você pode obter quase de forma intermitente, sem risco de acabar. Tá? Energia solar, energia eólica, tá? E a energia hídrica, tá? Dependendo da região também. Além de constituir a maior parte da matriz energética do continente, os combustíveis fósseis geraram cerca de 40% da energia elétrica consumida pelos europeus em 2018. A energia nuclear foi a segunda maior fonte de energia elétrica nesse ano na Europa. Matriz energética e matriz elétrica. A expressão matriz energética se refere ao conjunto de todas as fontes de energias disponíveis para exploração em determinado local. A matriz energética engloba as fontes para a geração de energia elétrica, como a água nas hidrelétricas e o vento nas usinas eólicas, em conjunto com as fontes de energia térmica, como a luz solar ou lenha para aquecimento da água, com as fontes de energia mecânica, como a água ou vento em moinhos, entre outros. Já a expressão matriz elétrica se refere ao conjunto das fontes de energia utilizadas especificamente para a geração de eletricidade em determinado local. Entre as fontes de matriz elétrica estão o material nuclear,
usada em usinas nucleares de geração de eletricidade, os hidrocarbonetos geralmente utilizados nas termoelétricas, a água usada em hidrelétricas, entre outros. Então, a diferença, pessoal, quando se fala matriz energética, é tudo que se pode extrair, tá, da natureza, ou se pode criar, obviamente, para a geração de energia em geral, tá? Não só eletricidade, como, por exemplo, combustíveis, tá? E outras formas de captação de energia, tá? Que o homem possa transformar. Quando falamos de matriz elétrica, é tudo que o homem pode captar ou utilizar apenas para a geração de energia elétrica, tá bom? Não envolvendo nenhum outro tipo de energia em geral, tá bom? Apenas energia elétrica. Bom, quem pode ler para mim aí carvão mineral, por favor? Quem pode me ajudar? Eu leio, professor. Pode ler então, por favor. Em 2018, o carvão mineral ainda era responsável pela geração de 21% da energia elétrica europeia. Embora esse recurso ainda seja o mais utilizado nas termoelétricas de muitos países europeus, a extração de carvão vem decrescendo no continente. Isso ocorre em virtude das limitações na exploração das jazidas carboníferas e nos impactos ambientais indesejáveis que ela causa, além da descrente viabilidade econômica na exploração dessa fonte de energia. Obrigado, Gabriele. Então, o carvão mineral, pessoal, ele não é barato para você explorar, tá? É necessário uma logística muito grande, tá? Ele não é tão eficiente assim na geração de energia, de força motriz, tá? De energia em geral para as indústrias, tá? E ele é altamente poluente, tá? Dos combustíveis fósseis, dos três ali, tá? Da cadeia principal, que é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, ele é o mais poluente, de longe é o mais poluente. Então, a Europa e outros países do mundo, tá, começam a repensar a questão do uso do carvão mineral. Mas se vocês perguntarem qual é o país que mais usa carvão mineral no mundo, é a China. Não à toa, a China é o país que mais polui no mundo, tá? Por conta principalmente do uso do carvão mineral. Bom, Europa e a matriz elétrica, dados de 2018. Então, a Europa ela é extremamente dependente do petróleo que vem de fora. Embora alguns países, principalmente do norte europeu, consigam explorar o petróleo em suas águas, como, por exemplo, a Noruega e principalmente a Rússia, que explora petróleo além de parte do seu território, mas também no Círculo Polar Ártico, tá? A Europa ainda é um país muito dependente do petróleo que vem de fora. Temos aí o gás natural com 18%, tá? O carvão mineral ainda correspondendo a uma boa fatia do montante explorado na Europa, tá? Energia nuclear também importantíssima e vital, tá? Para a produção de energia europeia. Tá? O petróleo aí, embora ele seja importante, ele é pouco, tá, extraído, como eu falei, no continente. A questão da energia hidrelétrica, tá? Energia das águas. Na Europa, ela não corresponde a um montante maior, porque a Europa não é um continente muito favorecido por uma rede hidrográfica muito grande. Fontes renováveis vêm crescendo cada vez mais, tá? Porque é uma solução viável, tá? Para o planeta e também para os países europeus. E outras fontes de energia correspondendo a 2%. Outro voluntário, por favor, para ler Petróleo, Gás Natural e Dependência Energética. A Gabriele já leu. Preciso de outro voluntário aí, por favor. Quem se habilita? Vou escolher, hein, gente? Eu posso. Pode ler, Tainá, por favor. Petróleo, gás natural e dependência energética.
A exploração e a produção de petróleo e gás natural em território europeu ocorreu principalmente no Mar do Norte, na costa da Dinamarca, na Escócia, na Inglaterra e na Noruega, principal produtora do continente, responsável por 1,9% da produção mundial de petróleo em 2018. Em 2018, o continente europeu dispunha apenas 0,8% do total de reservas de petróleo comprovadas no planeta. No entanto, foi responsável por mais de 15% do consumo mundial, o que releva uma grande dependência da importação desse recurso. Quanto ao gás natural, no mesmo período, a Europa dispunha 2% das reservas e consumia cerca de 4,3% do volume consumido no mundo. Obrigado. Então, temos abaixo aqui a instalação de tubos para gasoduto, tá? No Nord Stream 2, no Mar Báltico, próximo à ilha de Erúdia, na Alemanha. Foto de 2018. O duto foi planejado para aumentar a quantidade de gás natural que chega à Alemanha, importado da Rússia. Alguns críticos argumentam que o novo gasoduto vai aumentar a dependência europeia em relação à importação de gás natural. Tá? A Europa, pessoal, é um continente, que não é muito, não é bem provido, não é abastecido naturalmente de gás natural e petróleo como outros países e outros continentes ao redor do mundo, tá? Por exemplo, como o nosso, o Brasil, que tem uma vasta camada de exploração a ser feita, tá? No nosso litoral de petróleo e gás natural, como o Oriente Médio, como alguns países da África. Tá? Então, a Europa ela é muito dependente de diversificados tipos de energia. Em relação a petróleo e gás natural, a Europa é extremamente dependente do que vem de fora. Tá? Depois do desastre ocorrido na usina nuclear japonesa de Fukushima em 2011, vocês devem lembrar, ou alguém nunca ouviu falar do que aconteceu na usina de Fukushima no Japão? Alguém já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar? Eu já ouvi falar. Ok. Se alguém nunca ouviu falar, eu posso explicar o que houve lá. Bom, causou a liberação de grande quantidade de substâncias radioativas no ambiente, tá? Mas por conta de uma tsunami que atingiu, tá? Um terremoto e uma tsunami que atingiram a região. Então foi por erro humano. Alguns países decidiram reduzir a geração de energia atômica, até mesmo desativar suas usinas, como a Alemanha. Pessoal, o maior desastre nuclear de uma usina nuclear na história do homem ocorreu em 1986 em Chernobyl, tá? Uma cidade na Ucrânia, até então dominada pela União Soviética. Lá houve um erro humano que gerou a explosão de um reator, tá? De um dos reatores da usina, causando o maior desastre nuclear da história. Tá bom? Para que vocês tenham uma ideia, a nuvem de poluição, tá? Radioativa, tá? Saiu de Chernobyl, deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês, e chegou até os países nórdicos. Quero pegar um mapa aqui, pessoal. Isso aqui é algumas fotos, tá? Foto da época aí do reator que explodiu. Hoje em dia, como é a cidade de Chernobyl, tá? Os blocos de edifícios onde os trabalhadores da usina moravam, tá tudo totalmente abandonado. Nos próximos 100 anos, pessoal, não vai dar para andar aí sem proteção, tá? Ou seja, até hoje a poluição ainda, a radiação é muito alta aí. Um dos hospitais está abandonados aí também, na região. Deixem-me mostrar aqui para vocês no mapa a distância. Aqui, ó. Olha a distância de Chernobyl até a Finlândia e a Suécia. A nuvem de radiação chegou até lá, tá, pessoal? Levado pelo vento. Tá?
causou uma preocupação muito grande em diversos países europeus. A quem tiver interesse, tá? Tem a série, é uma série, se eu não me engano, em 5 ou 6 capítulos, muito boa, sobre o desastre de Chernobyl. Vocês podem encontrar essa série aí no YouTube, não, perdão, na internet, tá? Acredito que vocês consigam. Eu já assisti, eu recomendo essa série, embora, né, quem não tem aí problema com algumas cenas impactantes, então faço essa ressalva para que não assista. Tá? Se tiver algum problema, por favor, não assista, mas é realmente muito impactante. Bom, outros países, como a Polônia, atualmente procuram aumentar a produção de energia nuclear de maneira a fugir da dependência de gás importado e de outros combustíveis fósseis. Europa e a produção de energia nuclear em países selecionados. Tá? Então, temos aqui a França, tá, liderando a questão da energia nuclear na Europa. França, inclusive, que é um dos países que lá na década de 60 e 70 promoviam testes com bomba atômica em suas ilhas no Pacífico, tá, chamada Polinésia Francesa. Tá? A França é um dos países que mais, tá, usaram testes atômicos, tá, na história recente do mundo, e também que geram energia nuclear. Né? E recentemente a gente viu aí o governo francês, de forma hipócrita, tá, tentar dar lição de preservação do meio ambiente ao nosso governo aqui. Bom, Eslováquia, com 55%, tá, do montante gerado de energia, reatores em operação. Percebam o seguinte, só na França tem mais reatores nucleares funcionando, tá, do que se você somar aí 3 ou 4 países europeus juntos. Tá? Temos a Eslováquia, Ucrânia, Hungria, Suécia, Bélgica, Suíça, República Tcheca, Bulgária, Finlândia, Espanha reunida, Alemanha e Holanda. Tá? Muitos países aí, principalmente do bloco da União Europeia. Demolição da torre de resfriamento da usina nuclear de Mulken-Karlis, desativada em 1988, no oeste da Alemanha. A Alemanha se propôs a desativar todas as suas usinas nucleares até 2022. Eu afirmo a vocês que 2022 já está chegando e a Alemanha não vai cumprir o prometido. Tá, pessoal? Isso é só para inglês ver, vamos colocar assim. Tá? Todas essas promessas aí, eles não vão cumprir, pessoal, porque, como eu falei, a Europa depende muito de energias que vêm de fora. Então, eles não vão abrir mão de uma hora para outra do seu parque de energia nuclear, que pode comprometer a economia do país. Tá? Isso é só discurso político a ser feito aí para o mundo acreditar. Bom, algum apontamento que vocês queiram fazer antes que a gente comente aqui um pouquinho sobre Chernobyl, mais do que eu já comentei? Alguma dúvida que vocês tenham? Não? Bom, vamos em frente. O desastre de Chernobyl, o mais grave acidente nuclear em território europeu, tá? E, aliás, do mundo, ocorreu em abril de 1986, quando os 4 reatores da usina de Chernobyl, na Ucrânia, então parte da União Soviética, explodiu. O vazamento dos resíduos nucleares formou uma nuvem radioativa que se deslocou para países da Europa Central, além de 47 funcionários mortos só com a explosão, fora os demais que morreram por conta do contato com a radiação. A explosão provocou doenças e a morte de muitos habitantes na região nos anos posteriores, tá? Em consequência da radiação dispersa na atmosfera. Toda a área situada em um raio de 30 quilômetros da central de Chernobyl foi desocupada. Hoje nós temos aí esse domo, tá, feito principalmente de chumbo, tá? Parte da estrutura externa do confinamento de rejeitos radioativos da usina de Chernobyl, na província de Pripyat, na Ucrânia. A construção faz parte de um megaprojeto iniciado em 2005, finalizado em 2019, cujo objetivo é confinar o material ainda ativo pelos próximos 100 anos. Tá, pessoal? Ou seja,
Já se passaram aí quase 40 anos do desastre, mas os danos causados, tá, ao meio ambiente, os danos causados naquela área ali, ainda vão perdurar por mais uma geração aí, pelo menos. Tá? Só para nível de curiosidade, o que causou o desastre, tá? O que causou a explosão da usina de Chernobyl. Um minuto, por favor. O que causou a explosão da usina de Chernobyl foi que os engenheiros da usina, a mando do governo soviético, tá, resolveram implementar alguns testes de diminuição da carga, tá, de operação dos reatores para economizar grana. Tá? Só que esses reatores, pessoal, o reator de uma usina nuclear, ele não pode funcionar com carga mínima, jamais. Tem um limite, tá, que ele tem que estar operando, porque senão pode causar uma reação. Eu não sou físico, tá? Não estou habilitado a dar uma explicação física para vocês do processo, mas, né, pelo que eu pude acompanhar e mostrou ali na série que eu acompanhei, tá? Essa reação foi causada, tá? Essa reação de explosão foi causada pelo desligamento de parte dos pistões lá de um componente do reator, a fim de fazer um teste para saber se a usina aguentava. Outro problema era o seguinte, que as usinas da União Soviética eram construídas sem um domo extra de proteção, tá? Também por medidas de economia de dinheiro, tá? Que o governo soviético resolveu economizar com o que não podia economizar. Tá? Todas as usinas nucleares na Europa tinham um domo extra para conter o vazamento do domo principal. Tá? É como se fosse um pneu, um estepe, um pneu reserva. Furou aquele pneu, você tem outro ali para substituir. Tá? Então, o domo extra servia para essa proteção e a usina de Chernobyl não contava com esse domo extra. Então, quando houve a explosão, pessoal, o desastre foi mega. Tá? Sem falar também dos trabalhadores, tá, militares russos que morreram posteriormente combatendo ali o vazamento. Tá? Inclusive, alguns mineiros que trabalhavam com carvão mineral, extração em minas de carvão mineral, que foram convocados para abrir um túnel por baixo do reator para evitar que o derretimento, tá, ali do reator, da terra, tá, contaminasse boa parte dos reservatórios de água, tá, de regiões próximas. Então, muitos mineradores morreram também fazendo esse trabalho de contenção. Aí, uma das fotos que a gente já viu no Google aí, tá? Parque na cidade de Pripyat, próximo à usina de Chernobyl, na Ucrânia. A cidade de Pripyat segue desabitada mais de 30 anos após o desastre. Em 2019, algumas áreas apresentam radiação em níveis controlados e, por isso, foram até abertas ao turismo. Vocês se arriscariam, pessoal, fazer um turismo em Chernobyl? Eu não. O que vocês acham? Eu tenho vontade de fazer o passeio. Tem, Gabriel? Tem? Se hoje chegasse para você, ó, tudo pago, despesas pagas, hotel pago para você visitar Chernobyl, você ia? Eu não iria. Tem que ter coragem, hein, gente? Tem que ter coragem. Eu não iria, não. Eu não iria também, não. Eu não iria, não, pessoal. Vou ser bem sincero para vocês, pessoal. Olha, não é brincadeira o que aconteceu lá, pessoal. Tá? Não é brincadeira, não. Inclusive, nos sobreviventes, né, na população que sobreviveu, né, esse resquício de radiação está até nas crianças que nasceram posteriormente, tá? É algo sério, pessoal. Radiação não é brincadeira, não é como se fosse uma queimadura de incêndio, não. É algo mais grave. Bom, energias renováveis. A geração de energias renováveis aumentou significativamente nas últimas décadas. A falta de espaço físico para a geração de energia e de dependência de importação de combustíveis fósseis e a preocupação com questões ambientais dentro da própria Europa são os principais fatores que levaram os governos europeus a adotar políticas
voltadas ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Quem pode ler para mim a independência energética? Outro voluntário, vou escolher aqui. Rebeca, está me ouvindo aí? Se estiver me ouvindo, por favor, se puder contribuir com a nossa aula e puder ler esse parágrafo, eu agradeço. Bom, Rebeca não respondeu. Ana, pode falar, Rebeca. Dependência energética. A Europa não consegue suprir suas necessidades de energia, tendo por isso de recorrer à importação de recursos energéticos, particularmente de petróleo e, mais recentemente, de gás natural. Em diversos países europeus, mais da metade do consumo interno bruto de energia provém de fontes importadas. A maior parte das importações de gás vem da Rússia, sendo da Líbia e da Argélia. O petróleo é importado principalmente da Líbia e da Rússia. O gás russo atravessa diversos países europeus. Alguns deles, como a Ucrânia, já impuseram restrições à sua passagem por questões comerciais e política. Essa questão revela a fragilidade europeia diante de uma questão estratégica para sua economia e sobrevivência. Obrigado, Rebeca. Pessoal, qual o imbróglio aí, então, da Ucrânia com a Rússia? Tá? Deixa eu mostrar no mapa para vocês aqui. Bom, está aqui a Ucrânia e a Rússia. Tá? Professor, diga. você está travado para mim. Não está aparecendo o que você está espelhando na tela. Deixa eu me ver aqui. Ok, pessoal, perdão, tá? Pronto, agora acho que está legal. Pronto, agora acho que vocês podem ver. Pessoal, se por acaso a tela não estiver espelhada, tá? É só pedir que eu aciono aqui, tá, pessoal? Porque às vezes eu acabo, por conta da explicação, da leitura, pode acontecer de travar, tá bom? Ou eu esquecer de acionar. Então, podem me pedir, tá? Obrigado aí. Então, está aí a Rússia e a Ucrânia. Bom, pessoal, a Ucrânia ela fez parte durante muitas décadas do antigo Império da União Soviética. E existem, obviamente, rancor por parte dos ucranianos, porque a Rússia dominou a Ucrânia. A Ucrânia ela não fez parte da União Soviética de livre e espontânea vontade. Ela foi dominada brutalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando a União Soviética se esfacelou, acabou em 1991, a Ucrânia voltou a ser independente. Porém, tá, há alguns anos atrás, em mais ou menos ali 2009, 2011, mais ou menos nesse período, a Rússia resolveu anexar parte da Ucrânia, uma região chamada de Crimeia, tá? Uma região estratégica, um ponto estratégico aí, tá? Para as duas nações, porque a maior parte da região da Crimeia, que fazia parte da Ucrânia, a população queria fazer parte da Rússia. Então, a Rússia praticamente tomou na mão grande a região da Crimeia. Então, a Ucrânia ela não quer conversa com a Rússia. Então, percebam o seguinte, a Ucrânia ela é quase ali porta de entrada, tá? Meio do caminho, entre a Rússia e os países do Ocidente, que dependem do gás natural que a Rússia produz. Então, a Ucrânia vetando a passagem, né, dos gasodutos, das vias de gás, através de seu território para os países ali do leste e do ocidente europeu, ali, tá? Leste europeu vizinhos a ela obviamente atrapalha a vida de muita gente. Tá? Atrapalha a vida da Rússia, que quer exportar o gás, e de países europeus que dependem desse gás. Então, eles precisam pagar por uma rota maior, ou seja, uma área, né, maior para desvio desse gás aí. Esse é o principal problema. Bom, voltando aqui. Então, a gente sabe, tá, pela leitura, que a Rússia e a Líbia, na África, tá, são os países ali, juntamente com a Argélia, que mais fornecem petróleo, tá, para
o continente europeu. Bom, temos aqui a Europa e a dependência energética, importação em países selecionados em 2017. Bom, temos aí a dependência energética. Percebam, tá? Países que não são ali, não têm ali uma economia tão forte como a Alemanha, França e Inglaterra, são extremamente dependentes de importação de combustíveis fósseis. Tá? Portugal é o mais dependente deles, seguido da Itália. Tá? Apesar de ter uma economia mais forte que Espanha, Grécia e Portugal, a Itália depende muito do que vem de fora de combustível. Tá? Temos também a Irlanda, a Alemanha também é muito dependente, é a maior economia da União Europeia, a Croácia, a Holanda, a França, a Finlândia. Basicamente, pessoal, todos os países, tá, da zona do euro dependem, tá, de combustíveis fósseis que vêm de fora, em maior proporção ou em menor proporção. Tá? Bom, vocês vão interpretar o gráfico e comparar a situação da Espanha e da Noruega no que diz respeito à dependência energética. Então, olhem o percentual da Espanha, olhem o da Noruega. O que vocês podem dizer aí sobre a dependência desses países em relação a combustíveis fósseis, pessoal? Deem uma olhada aí, por favor. A Espanha, ela depende da importação de material e a Noruega não, porque acho que produz lá mesmo. Sim, a Espanha ela é extremamente dependente, tá, de matrizes energéticas que vêm de fora, tá, em relação a combustíveis fósseis. Já a Noruega não. A Noruega, ao contrário, ela praticamente tem petróleo, gás natural, né, à vontade. Ela até exporta mais do que usa, tá? Por ser um país, não ser um país também muito grande, e a população não ser muito numerosa, então ela tem bastante até para exportar, tá bom? Então é totalmente avessa essa questão, tá? Vamos colocar aí que a Noruega ela se situa numa posição geográfica privilegiada, já a Espanha em relação ao petróleo e gás natural não. Bom, a Espanha depende do fornecimento de outros países para suprir mais de 70% da energia que consome. A Noruega não é dependente de energia produzida em outros países, pois conta com uma grande produção de petróleo, exportando inclusive a diversos países europeus. Eu já trabalhei, tá, um tempo na Marinha Mercante, inclusive ali na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e já tive contato com diversos navios noruegueses que trabalham aqui no Brasil. Trabalham aqui na Bacia de Campos, trabalham na Bacia de Macaé, na Bacia de Santos, tá, em São Paulo. Então, a Noruega, em questão de tecnologia, de extração de petróleo, da logística do petróleo, a Noruega é uma das principais do mundo. Os navios, inclusive, são belíssimos, tá? Os navios noruegueses possuem a tecnologia avançadíssima para o nosso tempo. Bom, coloquem a resposta de vocês aí e eu vou avançar para a próxima página. Pessoal, quem quiser tirar foto, depois passar também para o livro, fica à vontade, tá? Ou copia ou tira foto, vocês que sabem.
Bom, tudo certo aí, pessoal? Podemos avançar? Vamos para a próxima página, então, hein? Se alguém não pegou a resposta, não copiou, avise. Ainda não terminei, professor. Rapidinho. Ok. Pode ir, prof. Ok, vamos em frente. Tema número 4, políticas ambientais. Preocupados com a dependência externa em relação às fontes de energia e com os altos custos ambientais provocados pela queima dos combustíveis fósseis, alguns países europeus também investem desde o final do século XX na diversificação e ampliação das fontes de energias renováveis e das matrizes energéticas. Ampliação das energias renováveis. Nos últimos anos, a legislação europeia passou a ser mais rigorosa em relação a questões ambientais, exigindo valores limite de emissão de substâncias poluentes pelas indústrias e criando normas que garantem a proteção do solo, da água e do ar. Um dos impactos dessas políticas ambientais foi a diminuição das emissões de dióxido de carbono, que nos últimos anos caiu pouco mais de 1% ao ano. Contudo, o continente europeu continua sendo responsável por mais de 12% da emissão mundial do poluente. Bom, mas se a gente parar para pensar, né, a Europa inteira produz 12%. A gente tem países aí que produz praticamente, tá, em relação a poluentes, o que a Europa produz, o que a Europa emite. Tá? Bom, temos aqui um parque eólico próximo à cidade de Emden, na Alemanha, com a foto de 2015. A energia eólica é a energia renovável mais utilizada na Europa. Europa e emissão de dióxido de carbono. Vocês devem saber que o dióxido de carbono ele é um poluente, tá, emitido pela queima dos combustíveis fósseis e causa aí degradação, tá, da camada de ozônio, que protege aí o nosso planeta dos raios ultravioletas do Sol. Bom, temos aí então, em 2008, uma queda, tá, na emissão, tá, em milhões de toneladas na atmosfera, tá? Em 2009, entre 2009 e 2010, aumentou. Ora, por que aumentou entre 2009 e 2010? Porque em 2008, pessoal, período entre 2008 e 2009, ocorreu uma crise, tá? Uma crise financeira a nível mundial. Então, a Europa, obviamente, começou a utilizar mais combustíveis fósseis para aquecer, literalmente, a economia. Tá? Então, foi necessário, nesse período, que a Europa utilizasse mais combustíveis fósseis. Percebam, desde então, que houve aí uma queda, tá? Até 2014, um ligeiro aumento, tá? Até 2017 e caiu novamente em 2018. Acredito eu, tá? Que depois dessa questão da pandemia, tá? Essa pandemia aí, se Deus quiser, sendo amenizada daqui a algum tempo, tá? Não sei precisar quando, pessoal, mas eu acredito que essa emissão também irá aumentar, tá? Porque o prejuízo econômico, tá? da redução, tá? Da carga de produção dos países ao redor do mundo vai fazer com que a Europa volte a carga total para a sua produção. Ela não vai deixar passar a oportunidade de tentar aquecer a economia novamente. Então, é provável que esses índices de dióxido de carbono venham a aumentar no mundo todo.
Além disso, os governos passaram a investir na construção de infraestrutura para a produção de energias renováveis, o que ampliou a participação dessas energias na matriz europeia. As principais fontes de energia renovável no continente são a eólica e a solar. Em 2018, a geração de energias renováveis cresceu 6,1%. A produção de energia eólica teve um aumento de 5,2%, enquanto a solar teve um aumento de 11,7%. O país que mais produziu energia renovável na Europa em 2018 foi a Alemanha, responsável por mais de 1/4 das energias renováveis geradas no período. Então, temos aqui a Europa e a produção de energias renováveis lá em 2018. A Alemanha com a maior fatia do bolo, obviamente que por ter a economia mais forte da Europa, tá, no período, a Alemanha pode se dar ao luxo, vamos colocar assim, de optar por outras fontes de energias mais limpas, tá? Seguido da segunda maior economia, tá, do bloco da Europa, que é o Reino Unido, tá, e outras economias, tá, mais dependentes de combustíveis fósseis também começam ali a tentar investir em outras fontes para economizar o dinheiro, tá? Dinheiro de importação de combustíveis, no caso de Espanha, Itália, França, Turquia, Suécia, entre outros países. Temos aqui um parque, tá, de geração de energia solar, tá, nos Alpes, na Itália, que correspondeu aí a 35% de energia renovável gerada pelo país. Pessoal, pergunto a vocês, qual seria o problema? Como assim, professor? Problema em relação à energia do sol, uma energia limpa? Sim, tem um problema aí. Qual seria o problema, pessoal, da energia solar, da captação de energia solar na Europa? O que vocês acham que pode ser um entrave para que os governos aumentem a captação da energia solar na Europa? É muito caro. O custo, sim, o custo para a implantação desses painéis solares não é tão barato assim, né, pessoal? É o custo, exatamente. Mas o principal fator é o seguinte, a Europa ela está na região do mundo que não recebe tantos raios solares, dependendo até do país, recebe, né, uma média inferior à média do restante do continente durante o ano, tá? Então, os painéis solares eles sobrevivem com o quê? Com carga fotovoltaica, com luz do sol constante. Então, quando você não tem um país, por exemplo, você pega um país do extremo norte da Europa, você pega uma Noruega, você pega uma Suécia, você pega uma Finlândia, uma Islândia, onde boa parte dos meses do ano é frio, tá? Mesmo no verão você não tem um sol tão forte assim, você não consegue ter uma energia eólica, uma energia solar captada de forma adequada. Tá? Isso é um entrave também, pessoal. Limitação da produção de energias renováveis. Ana, leia para mim aí, por favor. Está me ouvindo? Sim, professor, mas não está espelhado na tela. Ué, tá espelhado, gente. Só um instantinho. Aí, pronto. Limitações na produção de energias renováveis. Está conseguindo ver aí? Sim. A produção de energias renováveis pode encontrar diversos obstáculos. Cada tipo de fonte tem suas limitações. A geração por meio de hidrelétricas, por exemplo, é influente para abastecer a demanda das economias da Europa. O número reduzido dessas usinas se explica por sua construção ser mais viável em áreas com desníveis de relevo e abundância de recursos de água que não se congelem durante o ano, o que não ocorre em parte do continente. A energia geotérmica é gerada por meio do aproveitamento do calor do interior do planeta. Contudo, sua produção se restringe a locais onde há fontes térmicas e geysers.
como a Islândia. A energia eólica, por sua vez, tem a produção comprometida em razão da irregularidade dos ventos. Apesar disso, o uso desse tipo de energia é bastante significativo na Alemanha, em Portugal e no Reino Unido. Obrigado, Ana. Então, a gente tem aí os prós, tá? Que é o quê? Uma energia limpa, uma energia que não compromete o futuro, tá? Do planeta. Em relação à energia geotérmica, à energia eólica, à energia hidrelétrica e à solar. Mas, em relação à solar, a gente já viu um contra. O continente europeu ele não é abundante em todas as regiões de emissão de raios, né, solares durante todo o ano, de forma adequada à produção durante o ano todo. Então, isso já é um entrave. Qual o entrave das hidrelétricas na Europa? Bom, a Europa não é um continente muito favorecido em questão de rios, tá? Rios que possam gerar aí grandes hidrelétricas, como a gente vê aqui na América do Sul, como a gente vê na Ásia, como a gente vê na África e também na América do Norte. Tá? Não é muito benéfico, tá, o continente europeu em relação à hidrelétrica. Como a gente viu aqui, a questão do relevo, as águas congeladas por conta do frio durante o ano, durante parte do ano, isso é um entrave também. Então, a gente, né, tem que considerar que a Europa também não tem potencial hidrelétrico. Tá? A questão geotérmica. Geotérmica é uma energia tirada do calor da Terra em áreas, principalmente em áreas de ação vulcânica, pessoal. E tenha ou piscinas, né, termais, ou lagos termais, por conta de atividade vulcânica, para que possa ser extraída essa energia. Tá? A Europa também não tem, né, áreas, né, graças a Deus até para a população da Europa, com vulcões ali ativos para poder gerar esse tipo de energia. Né? E a energia eólica que também conta com ventos constantes para a geração, né, contínua. E a gente sabe que, né, a maior parte, né, da região do nosso planeta não se há ventos em intensidade e constância para gerar energia eólica o tempo todo. A quantidade de energia suficiente para apenas se ter energia eólica. Então, você tem que ter um pouquinho de cada. Tá? É o que a Europa está tentando fazer. Bom, temos aqui abaixo, tá, a usina geotermal de Swatenseng, próxima à cidade de Grindavik, na Islândia. Islândia, que é uma ilha lá do extremo norte da Europa. Está pequenininha, quase imperceptível no mapa da Europa. A energia geotérmica corresponde a mais de 25% da produção de energia elétrica do país. Então, já que a Islândia é um país, né, muito inóspito, como vocês podem ver aí, está no extremo norte da Europa, tá? Não possui uma grande reserva de petróleo. Energia solar, praticamente nem pensar. A maior parte do país é frio o ano todo, tá? Com pouca emissão de raios solares. Hidrelétrica, também nem pensar, não tem como. Tá? Tudo congelado. Então, você usa energia, tá, proveniente do interior da Terra por conta da ação, tá, dos vulcões, aliás, que ficam ali durante um tempo, né, ativos na ilha. Mais atividades aí para fazermos. Vamos fazer aí na número 1. Tá? O trecho a seguir descreve uma mina de carvão francesa lá no século XIX. Vamos ler aí e responder as questões. Ele andou cerca de 200 passos. De repente, numa curva da estrada, os fogos reapareceram perto dele, sem que conseguisse compreender como queimavam tão alto no céu morto, como luas fumegantes. Mais perto do chão, outro espetáculo acabara de detê-lo. Era uma massa pesada, um amontoado esmagador de construções, da qual se erguia a silhueta de uma chaminé de fábrica. Raros raios de luz saíam das janelas sujas. 5 ou 6 tristes lanternas estavam penduradas do lado de fora, em vigas cujas madeiras enegrecidas, tá, pela poluição, alinhavam vagamente gigantescos perfis de cavaletes. E essa aparição fantástica, afogada pela noite, pela fumaça, uma única voz se elevou.
a respiração longa e pesada de um vapor escapando que não era visível. Então o homem reconheceu que aquilo era uma mina. Bom, pessoal, com base no texto e nos seus conhecimentos adquiridos nesse capítulo, cite alguns dos principais motivos da diminuição da extração de carvão no continente europeu. Por que os europeus decidiram, então, pessoal, diminuir a extração de carvão mineral? O que vocês podem apontar aí, os motivos para isso? Proteger o meio ambiente? Sim, proteção ao meio ambiente, por conta da poluição, correto? No texto aqui a gente pode ver bem, tá, a descrição do cenário de uma área próxima a uma área industrial. Tá? A questão da poluição causada pelo carvão mineral. Tá? Qual outro fator também vocês poderiam apontar aí em relação ao carvão mineral? Pergunto a vocês, o carvão mineral, comparado a outras fontes de energia, ele é mais ou menos eficiente? Mais? Não, ele é menos eficiente. Se você comparar o carvão mineral, né, vamos colocar assim, aos primos ricos dele, que é o gás natural e o petróleo, o carvão mineral é a fonte menos, tá, vamos colocar assim, menos potente na geração de energia, tá, e a que mais polui. Então, ele tem menos prós e mais contras. Vou apresentar a vocês aqui a resposta. Os principais motivos são os impactos ambientais, que vocês aí apontaram, os limites das jazidas carboníferas, ou seja, o carvão mineral, ele está acabando na Europa, pessoal. Tanto que já foi extraído aí mais de 200 anos. Além da decrescente viabilidade econômica da exploração dessa fonte de energia, ou seja, não é barato explorar o carvão mineral. Então, vocês podem apontar aí, tá, os contras do carvão mineral, na letra A. Bom, gente, colocaram a resposta aí? Podemos passar para a letra B? Sim. Ok. Quais elementos do texto indicam uma mudança intensificada na paisagem natural da Europa a partir da Revolução Industrial? Baseado no que a gente leu aqui do texto. Quais mudanças vocês repararam que ocorreram na paisagem europeia? O que aconteceu com a Europa, pessoal, com a paisagem das cidades europeias com a Revolução Industrial? O clima mudou, o sol começou a aparecer. Não tem a ver tanto com a questão do clima, não. Qual foi o impacto, tá, das indústrias na paisagem das cidades? Como a gente viu na letra A, tá, houve o quê? O aumento da poluição, correto? O que essa poluição, baseada no texto, aí, causou com a paisagem europeia? Bom, pessoal, a gente tem aí, né,
uma paisagem modificada para pior. Tá? Você tem áreas cada vez menos arborizadas, cada vez menos verdes nas cidades. Tá? Por conta da poluição, você tem um céu praticamente o dia inteiro cinzento. Tá? Uma cidade parecendo uma cidade morta, tá? Uma cidade melancólica pela poluição, pela falta de iluminação adequada que a poluição gera. Tá? Vamos ver aqui a resposta. O texto apresenta o aparecimento de chaminés industriais em uma mina e uma estrada, contrastando o avanço da industrialização com a paisagem natural. Como eu falei, a paisagem ela é transformada, né? Transformada de maneira drástica. As cidades ficam cada vez mais com ar sombrio, tá? Por conta da poluição, por conta da falta de árvores, né? Em algumas delas. A poluição também dos rios, dos principais canais, também era algo muito latente. Tá? O rio Tâmisa era o principal de Londres, totalmente poluído. O rio Reno, tá? O principal ali de Paris, também totalmente poluído na época, tá? Por conta dos dejetos industriais. Então, era uma paisagem mais inóspita. Bom, vamos em frente. Vamos à letra C. Todos copiaram a resposta? Sim. Ok. Qual era o papel do carvão mineral no contexto da Revolução Industrial? Para que serviu o carvão mineral, pessoal? Podem pensar um pouco aí se quiserem. Ele era um combustível para as indústrias? Era a principal força motriz das indústrias. Tá? No início da Revolução Industrial, tá? Durante praticamente todo o século XIX e início do século XX, o carvão mineral ele era o principal combustível das indústrias, pessoal. Não havia outro. Tá? Ele era de fácil alcance, de fácil acesso à sua extração, e era ele que fazia as máquinas a vapor se moverem. Tá? Os navios também, os navios a vapor, os navios a vapor, as locomotivas, tá? As estradas de ferro, tá? Que levavam a carga aos portos, deslocavam as pessoas. Lembrando que no século XIX o principal meio de transporte de locomoção entre áreas distantes era o trem. Então, tudo isso aí era movido a carvão mineral. Aí, o carvão mineral constituiu um recurso energético abundante em muitas partes da Europa e, por isso, foi o principal combustível utilizado nas máquinas a vapor, tá, das fábricas. Por dependerem dessa fonte de energia, as indústrias se estabeleciam próximas às áreas carboníferas. É o que eu falei lá no início, é o que eu falei no início da aula. Uma indústria na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, para buscar estabelecimento, né, na construção do seu parque, ela escolhia áreas o que próxima a matrizes de fontes de matérias-primas, principalmente o que carvão, né, o carvão mineral e água, tá, para também ajudar ali a toda a questão da logística, né, da fábrica.
Colocaram a resposta aí, pessoal? Tudo certinho? Sim. Ótimo. Questão número 2. Vamos observar o gráfico aqui e depois classificar as afirmativas em verdadeiras ou falsas, tá? Eu vou dar um tempinho aí para que vocês analisem o gráfico. O gráfico trata da matriz energética, tá? Isso engloba vários modelos de energia da Alemanha entre 1990 e 2017. Bom, baseado no que vocês viram aí, pessoal, a principal fonte de energia da Alemanha são os combustíveis fósseis? Sim ou não? Combustíveis fósseis são o quê? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Podemos afirmar isso, baseado no gráfico? Sim. Sem dúvida alguma. Tá? Tá aí os três aí em primeira escala. Tá? A queda da produção da energia nuclear acompanha uma tendência na Europa, com as preocupações ambientais decorrentes do desastre da usina de Fukushima em 2011? Sim ou não? Ou seja, a Europa está diminuindo a questão da energia nuclear por conta de problemas que podem causar, tá, com o vazamento radioativo? Sim ou não? Não. Sim, pessoal. Existe uma vontade de diminuir. Execução é outra coisa. Por exemplo, a França se comprometeu a reduzir bastante a sua questão nuclear, tá, nos próximos anos. Mas isso está acontecendo? Não está acontecendo. Tá? Porque a França é o país que mais depende de energia nuclear, tá, na Europa, por conta da dificuldade também de arrecadar combustíveis fósseis. Tá? Mas, sim, existe uma queda da produção de energia nuclear registrada, tá? Mesmo assim existe essa queda aí. Então, é verdadeiro. O continente europeu consegue suprir suas necessidades de energia e não depende da importação de gás natural e petróleo? Falso. Falso. O continente europeu, ele não consegue suprir, pessoal, toda a sua necessidade de combustíveis fósseis. A Alemanha vem ampliando sua produção de energias renováveis nos últimos anos? Sim. Sim, pessoal. A Alemanha vem ampliando, tá, a sua produção de energias renováveis nos últimos anos. Tá? Então, sim, podemos afirmar que a Alemanha ela vem tentando ampliar essa questão de energias renováveis. Bom, a última questão aí para encerrarmos a aula de hoje. Quais são os possíveis impactos da produção de energia nuclear? O que vocês acham, pessoal? O que a energia nuclear pode causar de ruim? Gases poluentes. Não, a energia nuclear ela não polui. Não polui o ar. Ela é uma energia limpa. O que ela pode causar, então, de problemas aí? Bom, pessoal, hoje a gente não vai ter tempo de fechar essa questão aí. Vai ficar para a próxima aula, tá? Então, vocês pesquisem, podem dar uma olhada na internet e descobrir o que ela tem de ruim, tá? A causar aí para o ser humano e para o meio ambiente. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida aí da aula de hoje? Alguma questão que vocês gostariam de apontar? Alguma dúvida? Sim ou não?
Para mim, sem dúvidas. Ok, então. Bom, pessoal, desejo vocês, então, uma ótima semana, tá? Sempre um prazer estar com vocês aí. Agradeço a participação de todos. Nos veremos, então, numa próxima aula, ok? Bom final de etapa de estudos para vocês aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau. Tá, professor? Tchau, gente.